Glória a Deus, irmãos. Vamos orar ao Senhor, irmãos, e pedindo que Ele nos fale através da sua palavra, amém? Você mais uma vez pode ficar de pé, agradecê-lo e pedir que nos dê direção nessa manhã. Deus eterno, poderoso Pai, obrigado pela tua palavra, meu Deus, que será ministrada aqui nesta hora, meu Deus. Pai, desprende, tira tudo, Pai querido, que venha te atrapalhar, nos atrapalhar, Pai, estar ouvindo a tua palavra, possamos estar concentrados na tua graça. Pai, perdoa-nos, Pai, nossas falhas, nossas ofensas, venha sobre nós, Pai. Nós nos arrependemos de todos os nossos maus caminhos. Pai, que possamos estar aqui, Pai, desfrutando da tua palavra, a qual meu irmão e eu estamos aqui, Pai. Nós não viemos por acaso, nós queremos ouvir a tua palavra. Portanto, Pai, usa esse vaso de barro, a qual é insignificante perante a tua presença, não há nada de bom em mim. Eu não posso, Pai querido, oferecer nada para os meus irmãos nessa manhã, mas eu sei que tu tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido e a tua obra não pode ser impedida. Portanto, Santo Espírito de Deus, venha nos usar, me usar poderosamente, com ousadia e intrepidez, Pai, para que o efeito da tua palavra reaja em nossos corações. No nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela é uma continuação, né, daquilo que a gente estava proposto a fazer. Semana passada nós iniciamos a palavra, né? E essa palavra será, é claro, em 3 partes. Hoje também não daria para a gente esgotar a mensagem que o Senhor me colocou no meu coração, e terá 3 partes, né? E aí a gente conclui, não nessa outra, mas na outra semana, para a glória do Senhor. Então essa palavra, irmãos, ela é importantíssima para nós. E como eu disse semana passada, ela é primordial para nossas vidas, ela tem que fazer um efeito e é um alerta. O Senhor vai continuar nos alertando nesse sentido, porque sabemos que uma hora ou outra pode ocorrer comigo e com você, como ocorre com tantas outras pessoas nesse mundo, né? E aquilo que eu estou falando, alguns já devem saber, pois estavam aqui semana passada na palavra. Os que não puderam, a pregação já está no canal. Mas é importante, irmãos, e o Senhor me fala claramente essa necessidade de estar falando sobre isso, pois a gente tem que sempre estar alerta aos acontecimentos, aquilo que pode ocorrer lá na frente, porque nós sabemos que nosso coração é enganoso. Daqui a pouco, eu não sei, daqui a pouco, quando nós sairmos daqui, qual será a minha reação, qual será a tua decisão, qual vai ser, né? Porque nós somos, e a palavra era clara dizer que nosso coração é enganoso. Mas nessa manhã o Senhor ele nos alerta, no sentido de que nós vigiemos mais, no sentido que nós estejamos sempre mais atentos a tudo que tem acontecido e aquilo que aconteceu com essa pessoa que está no nosso texto nessa manhã. Nós vamos continuar essa segunda parte e nós iniciamos no domingo passado, né? Falamos a respeito de, não sei se vocês se lembram das 3 palavras-chave, a qual no começo do culto eu pedi para que você guardasse no seu coração. Alguém lembra dessas palavras? Então, irmãos, nós falamos então sobre 3 palavras-chave que alicerçaram a palavra da semana passada e que foram como espinha dorsal para nós. Foi livre-arbítrio, né? Que é o poder da escolha, o poder de nós decidirmos. Como eu falei, hoje, quando você acordou, você tinha a escolha, embora o Espírito Santo te impelisse até aqui, você tinha a escolha de vir ou não. Você tinha a escolha de ficar na sua casa, deitado, descansando, mas você escolheu estar aqui. Você escolheu vir para a casa do Senhor para cultuarmos juntos, não é isso? Então, o livre-arbítrio, poder de escolha. Nós falamos também sobre a distância que é resultado do pecado. Como que esse filho pródigo, ele distanciou tanto da casa do pai que ele não conseguia mais ter a proteção do pai. E a nossa vida é a mesma coisa. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós não temos mais como ter a proteção do Pai, do Senhor Deus nas nossas vidas. Nós estamos à mercê das nossas próprias decisões e a gente sabe muito bem do que, né? Não convém falar. Mas, irmãos, vamos continuando. E hoje, a terceira palavra foi a herança que se perde. O filho perdeu a sua herança, né? O filho perdeu toda a sua herança, tudo aquilo que o pai, com muito esforço, conquistou, ele conseguiu perder. E nós também a mesma coisa, aqueles que se afastam da face do Senhor, eles perdem aí uma herança preciosa, né? Sem a qual foi conquistada a um preço muito alto, que é a salvação. Enquanto não retornarem para a casa do Pai, eles não
terão direito à salvação eterna, né, irmãos? Mas hoje nós estaremos mais avançando nessa palavra. E eu peço que você, o máximo de atenção nessa manhã, para que nós possamos ser agraciados com a palavra de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, você já sabe o nosso texto. Lucas capítulo 15, irmãos, a partir do versículo 11, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas vamos repetir somente essa parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 até o 32. Lucas, o médico, Lucas que foi aquele que esteve com Paulo nas suas viagens, Lucas que foi quem escreveu o Evangelho, né, que tem o seu próprio nome, assim como também Atos dos Apóstolos. Ainda que na sua Bíblia você tenha João, que separa Atos, né, de Lucas, essa literatura e esses dois livros foram confeccionados sobre a pena de Lucas. Lucas escreveu tanto Atos como também o livro que chama o seu nome. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Nós estaremos fazendo a menção. Fique de pé comigo para reverenciar a palavra de Deus, amém? Você pode ficar de pé? Todos encontraram? Importante a palavra de Deus para nós aqui, irmãos. Concentre no trono do Senhor. Vamos fazer a leitura e cada versículo você possa estar concentrado no trono do Senhor, amém? Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nessa hora, o Senhor venha fazer, Pai, a ação necessária em nossos corações, que possamos, Pai, entendê-la. Para a Tua glória nós te pedimos, Pai. Diminua, Pai, esse vaso, que o Senhor cresça. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, irmão? Pode se assentar. Glórias a Deus. Então, irmãos, esse é o nosso texto, né? O texto ao qual nós começamos a lê-lo na semana passada e hoje a gente vai continuar essa abordagem e a palavra que o Senhor tem para nós é poderosa e fará com certeza em nossos corações o efeito necessário para as nossas irmãs. Então, vamos estar nesta manhã concentrados naquilo que o Senhor vai falar aqui, amém? Glórias a Deus. Então, hoje, irmãos, nós vamos abordar e falar sobre as consequências e os desdobramentos, né, que pode causar uma decisão. Nós falamos do poder de escolha que esse jovem, a qual nós acabamos de ler, teve naquele momento, de escolher entre ficar na casa do pai e ir embora, né, e pedir a sua herança, embora não era algo natural que acontecesse, porque a herança se pede quando o pai falece. Veja que agora ele pede a herança, mesmo ainda o pai vivo. E o pai não nega isso a ele, porque entende que o filho tem o poder de escolher entre ficar na casa do pai e ir embora, né? Então, irmão, nós falamos sobre isso e hoje nós vamos também gerar 3 palavras que vai fundamentar hoje a nossa palavra e alicerçar a nossa palavra dessa manhã que o Senhor tem para nós. Então, guarde com você 3 palavras hoje: desperdício, fome e também costume, tá bom? Guarda essas 3 palavras-chave com você, porque elas estarão inseridas dentro dessa espinha dorsal desta manhã, que é a palavra do Senhor, amém? E aí, irmãos, já entrando na palavra desperdício, o versículo 14, você está me acompanhando na Bíblia aí, e vai falar o seguinte, né? E vocês acabaram de ler: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então começa as consequências na vida do filho, né? Começa as consequências na vida daquele jovem que deixou a casa do pai e foi embora com a sua herança, gastou tudo aquilo que ele tinha. Então, amados, vamos continuar. Então o filho desperdiçou toda a herança que recebeu do pai. Talvez às vezes ele nem tivesse dado conta de como isso aconteceu. Talvez ele, quando foi gastar ou pagar alguma dívida que ele tinha, né, algum prazer que gerado pela consciência da carne, ele se deu conta. Quando ele foi pôr a mão no seu alforje, já não tinha mais nada. Nenhuma moeda de bronze ele tinha, nenhum sequer denário para pagar as suas despesas. Então aí ele percebeu: opa, gastei toda a herança, gastei todo o dinheiro que meu pai me deu, que era a minha parte, né, queridos? Então ele gastou, não se deu conta, irmãos, e ele desperdiçou toda a herança do pai que havia conquistado com muito esforço
dedicação, com muito empenho, com muito trabalho e suor. E a gente sabe, irmãos, como é difícil a gente conquistar algo também, né? Como é difícil a gente conquistar, esforço, é muito trabalho. A gente tem nossas coisas com muito suor, com sangue, muitas vezes a gente fica privado. A gente deixa de fazer algumas coisas para poder conquistar algo, para conquistar, né, aquilo que a gente quer. A gente trabalha horas e horas, a gente se despende e às vezes a gente chega tão cansado, dorme pouco, né, vai dormir tarde, acorda cedo para no outro dia trabalhar de novo. Como é difícil a gente conquistar as coisas, né? Como é trabalhoso para a gente conquistar algo para as nossas vidas, né, irmãos? Mas aquilo que muitas vezes é trabalhoso da gente conquistar, é muito fácil a gente perder, né? O que é difícil a gente conquistar, a gente pode perder em questão de minutos também, não é? A gente pode perder aquilo que a gente conquistou se a gente não tiver sabedoria, concentração. E, meus amados irmãos, é o que acontece. O filho pródigo, ele gastou tudo aos seus meros prazeres, sem se dar conta do quanto o pai dele trabalhou para conquistar aquilo que ele tinha, para dar tudo aquilo que não só ele, como seu irmão precisavam. Então ele gastou e não se deu conta desse esforço do seu pai. E isso, irmãos, acontece conosco também, né, na nossa vida com Deus. Às vezes a gente demora muito para conquistar. Deus ele nos deu uma herança, a herança da salvação, custou um preço tão alto, né, para nós. Né? Ele nos dá virtudes, ele nos dá dom, ele nos dá talentos, como eu disse a semana passada na parábola dos talentos, mas muitas das vezes a gente desperdiça isso, né? A gente joga fora todos os talentos que ele nos dá, os dons que ele dá para você, às vezes você deixa escondido, não usa. É muito fácil a gente desperdiçar, ainda mais quando a gente sai da casa do Senhor, ainda mais quando a gente se afasta do Pai. E a gente vai perdendo tudo isso, como na semana passada a gente enfatizou, né, amados? Então o filho pródigo, ele desperdiça tudo, irmãos. Ele desperdiça aquela herança. E a gente também, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, se a gente não ficar em alerta, em atenção, nós também desperdiçamos, inclusive a salvação nossa. Inclusive, a nossa salvação está em jogo quando a gente decide virar as costas para o Senhor e ali decide viver as nossas próprias vontades. E para que não fique nas minhas palavras, um exemplo claro que a gente está falando aqui é o amor. O amor é um dom que o Deus nos dá, não é? O amor é um dom que Deus dá para todos nós, não é mesmo, irmãos? E o amor é um pilar, um dos pilares de todo o cristianismo, né, irmãos? O amor, ele está alicerçado, ele é um dos pilares, porque sem amor não tem como a gente estar aqui, não tem como a gente amar a Deus, né? Nós estamos aqui porque nós temos o dom do amor. E muitas das vezes, antes de sair, muitas vezes as pessoas de sair da casa do Pai, elas têm essa virtude, elas têm esse dom com elas têm um amor com elas, mas quando elas saem, elas deixam de ter esse amor. Porque percebam, se assim como o filho pródigo não teve nenhuma consideração com o seu pai, ele decide ir embora, né? Abandonar o seu pai e ir embora. Então ele não teve nenhum amor com o seu pai e vai embora. Assim é nós. Quando nós decidimos sair da casa do pai, nós não levamos em consideração nada do que ele fez na nossa vida. Nada do que ele transformou, do que ele fez, do como ele tirou nós do charco de lodo, de como ele nos resgatou de muitas situações. E a gente decide ir embora e abandonar. Imagina se nós não tivermos amor para com Deus, irmãos. Imagina para com o próximo. Se nós não amarmos Deus, que é bom e que nos dá tantas coisas para nós, o que nós precisamos, imagina amar o próximo, imagina amar o semelhante meu. Fica muito difícil. Então sai dessa situação, sai da casa do Pai. O amor também sai dele, a virtude. Então ele já não ama mais seu pai e muito menos as pessoas, os seus semelhantes, né, irmãos? Então Deus é bom e ele sempre dá coisas boas que nós precisamos. Então, irmãos, e um versículo que fala muito sobre isso é 1 Coríntios 13:13. Fala assim, ó, eu vou ler aqui. Pois permanece agora a fé, a esperança e o amor. Esses três, mais e o maior desses é o amor. Então o amor, ele é fundamental, ele é um dos pilares do cristianismo. Lembra? Amar ao próximo e amar a Deus são
os dois pilares que constituem todo o cristianismo, e o Velho e o Novo Testamento está alicerçado nisso. Então, queridos, assim é difícil para nós conquistarmos algo, assim como na nossa vida com Deus. A gente recebe do Senhor e é adquirido os dons, talentos, Ele nos dá. Ele dá para você quando você o aceita e recebe como Pai. Então Ele nos dá. Então são valiosas essas preciosidades, irmãos. São virtudes que o Senhor nos dá. Então é a base de muito esforço que eu e você conquistamos isso, não é? A gente ora, a gente busca o Senhor, a gente vai, se dedica em oração, na comunhão, a gente vigia. A gente, irmãos, precisa sempre, às vezes a gente fica privado de muitas coisas, a gente perde muitos amigos, vocês sabem do que eu estou falando, muitas pessoas se afastam de nós, porque nós decidimos estar com Cristo, decidimos fazer a vontade do Senhor, né? A gente renuncia a muitas coisas, a gente muitas das vezes fica ali em santificação, fica concentrado no trono, a gente se consagra para estar aqui, né? Então é difícil, e esse exercício a gente tem que fazer diariamente, a gente faz, e é muito esforço nosso, né? A gente precisa fazer esse esforço todos os dias. Então, irmãos, a gente não pode de maneira nenhuma hoje desperdiçar tudo isso, né? Assim como o filho pródigo desperdiçou toda a sua herança, o versículo 14, ele desperdiça a herança. Nossa herança, irmãos, são as virtudes, é a salvação que o Senhor te deu. Isso não tem preço. Isso, irmãos, é valiosíssimo, que muitos têm jogado fora. Muitos por aí têm jogado na lata do lixo, virado as costas para Deus. Eu vou embora, não quero saber mais. E ali vai e desperdiça tudo aquilo que o Senhor fez, joga fora. Aquilo que um dia o Senhor pagou com sangue, né? Um preço muito alto, irmãos, para que estivéssemos aqui. Então, irmãos, vamos então dar valor a isso, dar valor a essa herança que o Senhor nos deu, e é o bem mais precioso que eu e você pode ter, né? E 1 Coríntios 10 e 12 fala assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Por isso, irmãos, é fácil a gente também perder. Olha só, é fácil a gente cair. Por isso eu disse, se a gente sair às vezes daqui para fora, a gente pode cair, pode tropeçar, pode, olha, aconteceu uma fatalidade, eu não quero mais saber do Senhor, eu não aceito isso que aconteceu comigo, e por isso eu vou deixar o Senhor. Por isso, quando a palavra diz que o coração é enganoso, aqui essa palavra completa. Então, quando nós estamos em pé, cuide-se para que nós não caiamos, irmãos. Nós temos que estar vigilantes, porque o segredo é permanecer no Senhor. Assim como aquele homem, irmãos, não havia notado, mas não tinha mais nada. Não tinha nenhuma herança com ele. E às vezes as pessoas também nem se dão conta de que já estão totalmente fora, distantes de Deus. Já não há mais nada do Pai neles. Muitas pessoas estão assim, ainda que estejam na casa do Pai. Elas não se dão conta que já não tem mais nada de Deus. Já estão totalmente afastadas de Deus. Só estão por um protocolo, cumprindo aqui uma coisa que eles, como se fosse uma rotina. Eu vou lá porque é uma rotina, eu tenho que fazer isso e estão acostumados a fazer. Mas essas pessoas não têm já mais nada de Deus, né? E a gente vê por aí muitas pessoas que já não têm sem nenhuma herança do Pai, mas acham que ainda tem. E continuam pregando, continuam ali dizendo que são filhos de Deus, irmãos. Por isso a gente vê escândalos acontecer. Você não vê hoje? Olha como estão os escândalos, né? Como está acontecendo, irmãos? Muitas pessoas que dizem ser cristãos, que dizem professar a Cristo, que dizem ser filhos de Deus. A gente vê muitas notícias chegando pela internet, eu sei que você vê na televisão também. Essas notícias, muitas pessoas ali dizendo que estão na frente de trabalhos, de obras, ali há um escândalo acontecendo. E recentemente, eu sei que vocês já sabem, né, uma senhora saiu da sua casa algemada, né? Então, irmãos, olha só, e ali ainda vocês percebem, a pessoa ainda pega, sai com a Bíblia na mão. Ela sai com a Bíblia na mão e ali toda a mídia ali filmando e vendo, irmãos. E aí a gente sabe como tem se envergonhado o Evangelho isso. As pessoas pensam que é brincadeira a palavra de Deus, irmãos. As pessoas pensam que e que o seu pecado não será descoberto, mas o Senhor fala
que nada ficará encoberto. E ontem mesmo estava falando até com o Rodrigo, né, irmão? Eu falo uma palavra muito importante. Essas pessoas vão pagar um preço muito alto, né? E Deus, o próprio Deus, vai exercer justiça sobre essas pessoas que estão brincando com Deus, né, irmão? Estão brincando, irmão. Estão se envergonhando o Evangelho. Por isso, naquele grande dia, Mateus 7:23 fala o que Jesus vai fazer com essas pessoas. Quando essas pessoas chegarem até o Senhor, querendo entrar no céu, o que vai acontecer? O Senhor vai dizer para ele abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas vão ser as palavras do Senhor, irmãos. Então, irmãos, que possamos nos manter firmes na palavra do Deus, né? Por isso é importante, nós temos que vigiar, para que nós não venhamos cair, e às vezes essas pessoas nem percebem, mas elas sabem que estão fora, mas elas não acham que não vão ser descobertos, acham que vão continuar fazendo as coisas erradas e Deus não vai prestar conta, mas vai. Outra palavra, fome, irmãos. O versículo 14 vai concluir dizendo: houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a padecer necessidades. Então a fome chegou. Não bastasse a herança perdida, agora ele é surpreendido na terra que ele decidiu viver com uma escassez, com fome, com miséria. Então, que nós possamos entender, irmãos, cada palavra que está na Bíblia, ela tem um significado enorme, tem um peso muito grande. Então faz sentido sempre, é um sentido profundo em que cada palavra consiste na Bíblia que você está agora. Perceba que essa palavra fome, igual está descrito aqui nessa parábola, irmão, ela tem um significado profundo. E quando a palavra se refere a fome, é fome mesmo, é fome extrema. Perceba o texto ao qual nós vamos ler agora. 2 Reis 24 e 25. 6. Capítulo 6, versículos 24 e 25, para a gente entender o que é fome. Quando o Senhor retrata a fome na palavra de Deus, o que ele está se referindo? E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Olha aí, deixa aberto, irmão. Veja a situação, irmão, que chegou em Samaria. Veja a situação que chegou naquela cidade. O cerco era tão grande que, olha só o que aconteceu, irmãos. Se você hoje, vamos fazer uma breve reflexão. Se a gente for hoje no açougue, né? E ali a gente pedir para o açougueiro: tem aí cabeça de jumento? Será que ele tem no açougue? Tem? Né? Muito menos esterco de pombo, né? Em algum mercado, onde você for. Não existe, né? Não existe. Não existe para comprar. Não existe. Ele vai achar que você está louco, está maluco. Se você chegar no mercado, no repositório, e dizer: eu tenho esterco de pombo aí, ele vai falar: você está louco, você tem que ser internado. Mas nós não encontramos hoje para ser comprado isso. Por quê, irmão? Porque a fome era extrema em Samaria. A fome era muito grande. E aí, irmãos, a gente precisa entender que quando Samaria está cercada, eles fecham as portas da cidade para que as pessoas morram de fome e se entreguem. Então, irmão, o cerco foi grande em Samaria. É exatamente o que esse rapaz estava passando aqui no nosso texto. E a palavra diz que a fome chegou àquela terra. No caso de Samaria, no nosso texto, quando acabamos de ler, a fome era extrema, irmãos. Era extrema mesmo. Estava em níveis terríveis. E a gente sabe, irmão, não sei se você já passou fome. Só quem tem fome, passou um dia, sabe o que é sentir fome. Sabe o que é, irmãos, passar necessidades. Né? Sabe exatamente o que estava acontecendo nessa região e em Samaria também. Continua o texto, irmãos, versículo 26 e 29. A situação pior ainda, veja. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela:
Esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Não preciso dizer mais nada, né, irmão? Olha a situação que chegou, irmão, em Samaria. Olha a situação que chegou. Aí você vai me falar, mas isso aí faz muito tempo. 70 depois de Cristo, irmão, sabe, não conhece a história. Os muros de Jerusalém estão sitiados também. A mesma coisa acontece. O irmão Paulo também conhece. Roma está sitiando Jerusalém. E ele faz a mesma coisa que Ben-Hadad em Samaria. Ele cerca para que as pessoas não tenham mais suprimento, para que as pessoas não tenham mais comida. E chegou o momento que, agora a nossa irmã Simone leu, as mães pegavam os seus filhos e ali comiam seus próprios filhos por causa da fome, por causa que não conseguiam mais. Olha que coisa terrível, irmão, estava acontecendo. Então, irmãos, quando a Bíblia fala fome, é nesse sentido. Aqui, no nosso texto do jovem, a fome era desse jeito, era extrema também. Era muito extrema, dramático. Então, irmãos, que nós possamos entender a palavra. Ainda que aquele homem, aquele jovem tivesse dinheiro, ainda que fosse um denário para poder comprar um alimento, ele não teria como, porque a fome assolava aquela terra. A fome, a escassez tomaram conta daquela terra. E as situações só vai piorando, vai só piorando para ele. E o alerta do Senhor, irmãos, continua para nós. E eu sei que às vezes você já sabe disso, mas a gente precisa sempre alertar. O Espírito Santo nos toca aqui nessa manhã. Chegarão dias, irmãos, nessa terra, em que novamente, irmãos, isso vai acontecer. Chegarão dias nessa terra em que a fome, irmãos, voltará. Aí você fala, mas fome, hoje em dia todo mundo tem ainda um índice muito grande de pessoas que passam fome. Mas eu não me refiro a isso, eu digo a essa questão. Vai faltar comida, irmãos. Vai faltar comida para muitas pessoas. Vai chegar um momento nessa terra, a palavra do Senhor ela nos fala. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6, irmãos, por favor. E a gente vai falar sobre um pouquinho, só abre um parênteses aqui nessa palavra, irmãos, que o Senhor tem me tocado para falar sobre isso aqui. E vai chegar dias terríveis, irmãos, nessa terra, em que a fome novamente vai assolar e as pessoas não terão como, podem ter dinheiro, mas não terão alimento. Apocalipse 6, os versículos 5 e 6, por favor, irmão. João, ele tem uma visão. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Continua, pastor. Amém. Só até aí. Então, irmão, só para representar. Então, o terceiro selo se abriu. João está tendo a visão. Nós sabe que João tem várias visões. E ali ele está tendo essa visão. Então, irmão, esse cavaleiro representa o quê? A fome, irmãos. É a fome que virá sobre a face da terra. Isso é profético. João está vendo aquilo que vai acontecer. Amém? Vai acontecer, irmãos. Então, olha, a situação era tão crítica, como o nosso irmão leu, que 1 litro de trigo, irmãos, aí a gente tem que se referir à época, né? 1 litro de trigo custaria o quê? 1 denário, um dinheiro, 1 denário. Então, 1 denário, segundo a palavra de Deus, Mateus 20, versículo 2, eu vou ler, fala assim, ajustando com os trabalhadores um dinheiro, né? 1 denário, que equivalia a um dia de trabalho. Então, se trabalhar um dia para você ter 1 litro ou 1 quilo de trigo. Olha a situação, irmãos, que vai acontecer. Então, a gente tem que remeter sempre e saber, irmãos, que as coisas vão acontecer nessa situação. Nós não podemos, não é assustando ninguém, mas é a palavra de Deus. E o Senhor toca para me lembrar desse fato, irmãos. Então, irmãos, com esse valor também, daria para comprar 3 litros de cevada, um cereal inferior ao trigo, né? Cevada é um cereal inferior ao trigo. Então, a gente precisa estar alerta, irmão. Vai acontecer novamente. E nós temos que estar alertas e entendidos que o Senhor tem nos alertado na sua palavra.
Aí você vê o que está acontecendo agora, vê como está a inflação, como tem aumentado os alimentos, né? Se a gente for no mercado, as coisas já estão lá em cima, né? Tudo caro, o irmão estava falando gasolina, né? Tudo caro por aí. E isso não vai ser nem o começo, vai ser coisas piores que vão acontecer, né, irmão? Mas que fique esse alerta para você também, irmãos, que a escassez e a fome virá sobre essa face da terra. Ainda que você acredita naquilo que você às vezes tem uma linha diferente, às vezes você é pré, pós ou meso tribulacionista, fato é que vai acontecer, nós não podemos negar, mas vai acontecer. O que está na palavra vai se cumprir, irmão. Não podemos impedir o Apocalipse, vai acontecer e nós não podemos impedir isso. Então, irmãos, vamos voltar aqui. O versículo 14 termina dizendo: começou a aparecer necessidade, já não se tem mais herança, a fome apertou. Agora, o que aquele jovem vai fazer? O que ele faz? A consequência da sua decisão já estava pesando sobre ele. E aí, irmãos, é o alerta do Senhor nessa manhã também. Muitos filhos hoje decidem sair da casa do pai. O Senhor deixa, porque ele é pai e entende a decisão do filho, né, irmãos? Mas muitas das vezes o filho, ele tem provisão na casa do pai, ele tem tudo que ele precisa, ele tem palavra, ele louva, ele tem comunhão, mas ainda assim ele decide sair da casa do pai, né? Então, irmãos, o Senhor continua nos dizendo, nos alertando nessa manhã, irmãos. A casa do pai, irmãos, ela sempre terá suficiência para os filhos. Para mim e para você, a casa do Senhor, ela sempre terá, irmãos, o alimento, a palavra. O que é o alimento nosso? É a palavra de Deus. Aqui, irmãos, nós estamos desfrutando da palavra, nós estamos falando da palavra. Então, Deus sempre tem o necessário para os seus filhos. A palavra do Senhor sempre, irmãos, será o único e essencial alimento para as nossas vidas. E eu sei que você sabe disso, por isso você está aqui nessa manhã. E vamos permanecer na casa do Pai, sempre alimentados, fortalecidos, para que não sejamos pegos de surpresa, igual a nossa irmã disse, e nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, irmãos. Olha o que Mateus 4:4 diz. Ele, porém, respondendo, disse o Senhor Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, João 6:35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, amados, enquanto eu e você estiver na presença de Deus, se alimentando da palavra, nós nunca passaremos fome, nós nunca teremos sede, irmãos, porque o Senhor é o nosso Pai, Ele não nos deixa faltar nada, amém? E sempre haverá alimento saudável e que sacia ainda. Mas o filho pródigo não entendia isso. Ele decide sair da casa do pai. Ele decide viver a sua vida. Ele decide ir embora. E aí o que acontece? O versículo 15 vai explicar. Olha o que o versículo diz. A situação está crítica para ele, difícil. Aí vai dizer: e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só. Irmãos, ele não tinha outra alternativa. Mendigar seria vergonhoso. Porque se você ver pegar a Bíblia, os evangelhos, a maioria das pessoas que mendigava era coxo, aleijado, não podia fazer nada. Então, para um judeu mendigar era um caso extremo que tinha que acontecer. E esse rapaz, ele viu: eu não posso mendigar. Eu não posso, eu tenho ainda condições de trabalhar, ainda que eu gastei a minha herança. E aí ele se oferece para trabalhar. E o versículo 15 fala: ele vai para onde? Para os campos. Ele chega em um cidadão daquela terra e manda ele para os campos para apacentar os porcos. Então, irmãos, ele se oferece para trabalhar, mas não mais pelo dinheiro que ele acabava de gastar, mas agora por um alimento. Ainda que aquela terra estava tão devastada, não tinha mais nada, não tinha comida. E o versículo 16 é forte quando ele diz: desejava encher o seu estômago com as bolotas, alfarrobas que os porcos, em algumas traduções alfarrobas, né, que os porcos comiam. E aí completa a frase: e ninguém lhe dava nada, né, irmãos? Ninguém dava nada para ele. Ele estava ali, que estava com fome. A fome apertou, eu preciso comer alguma coisa. Então ele trabalhava. E ainda que ele só queria, ele não queria mais dinheiro, ele queria algo para saciar a sua fome. Mas ele está ali e ninguém lhe dava nada, irmãos.
Quando se está com fome, qualquer coisa serve para ser alimento. Assim como cabeça de jumento, assim como esterco de pombo, né, o qual nós lemos, vale muito. E quando a fome vem, a gente come qualquer coisa. O desespero, ninguém consegue, irmãos, ficar com fome. Então as pessoas vão, veja aqui o que aconteceu em Samaria, o que aconteceu na Judéia. Então a fome apertava e ele desejava comer aquele alimento que dava por os porcos. Olha só que condição que aquele jovem chegou, irmão. Ainda que seja lavagem, ainda que seja alimento dos porcos, ele desejou comer aquilo, porque a sua fome era grande, irmão. Ele estava trabalhando ali, apacentando os porcos, mas ele só queria o direito de ser alimentado. E aí o versículo 16 completa falando que ninguém dava nada, irmãos. Aí nós temos um termômetro do que estava acontecendo. Qual era a real situação, irmãos, daquela terra? Por que ninguém lhe dava nada? Por quê, irmãos? A situação era difícil também. Aí você vê o nível de escassez, de fome que estava naquela terra. Como disse, a fome. Olha só, por quê? E aí, queridos, a gente vamos à frente. A gente sabe, irmãos, que a fome era extrema naquela região. E aí, irmãos, a palavra do Senhor ela é clara. Ninguém dava nada. Olha que ponto chegou esse rapaz. Gastou a herança, não tinha mais comida. E agora? Precisava ser alimentado. Ainda que seja lavagem de porco, ainda que seja alfarrobas. Ele precisava de comer. E eu e vocês sabem que para um judeu, irmãos, o manuseamento dos porcos é algo que abominável. Eles não têm parte com quem mexe com porcos. Eles não querem ter contato. É humilhante para eles, irmão. Mexer com porcos, trabalhar com porcos. E os judeus diziam, em alguns textos rabinos, que era maldição. Quem trabalhava com porcos, quem mexia com porcos era alguém maldito. Era alguém que precisava ficar longe deles. Então, se você for ver, não só nas questões judaicas, mas muito bem antes, se você for para fora de Israel, existe um historiador famoso que se chama Heródoto, né, que viveu no século V, né, antes de Cristo. Ele também diz em alguns trechos, né, algumas passagens, que a profissão de porcos não era reputada, ninguém queria. As pessoas precisavam ficar afastadas, elas ficavam até privadas de adoração aos seus deuses. Então veja, até mesmo outros países, outras nações consideravam essa profissão vil, essa profissão considerada maldita, irmãos. No Egito também. Então, irmãos, aquele rapaz estava numa situação caótica. É o que acontece. Um abismo puxando outro abismo. Salmos 42:7 diz: um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram de mim. Então, irmãos, olha o que está acontecendo. Assim acontece com muitos que se deixam sair da casa do Pai em busca de outras coisas, irmãos. E a outra palavra para a gente encerrar hoje é costume, que eu pedi para você guardar. A fome só existe em lugares em que não existe a palavra verdadeira, onde o alimento é contaminado, irmãos. Quando se encontra muitas vezes, irmãos, alimento para comer, a gente sabe que o que acontece aí fora, trazendo para uma realidade, né? As pessoas às vezes vão em lugares para se alimentar e você vê como esforço essas pessoas fazem, né? Como elas fazem para ir até os templos, né? Para ir ouvir alguma palavra, para ir em algum culto. Eu percebo isso, como eles se esforçam. Eu vejo muito no Farol, às vezes muitas pessoas, não sei se vocês já perceberam, chegarem até você e ali falarem que precisava de arrecadar dinheiro para ir em congresso, né? Para estar participando de congresso. Então as pessoas que se esforçam, elas cada dia mais elas se esforçam para estar indo para esses congressos, ainda que nesses locais, irmãos, não há alimento saudável. Ainda que nesses templos não há alimento, irmãos, que preenche a nossa vida. Então há um esforço que eles fazem. Veja que muitos convivem com a indiferença, porque às vezes ela vai chegando num carro, a pessoa vai e fecha o vidro rápido, né? Vai chegando ali eles são humilhados, mas ainda assim eles estão ali, fazem realmente esforços gigantescos nesses congressos. Ônibus, você vê que muitas pessoas vêm de longe, né? Pega muitos ônibus, pega avião para estar
um determinado local, irmão. Só que aí muitos não percebem que o que está sendo dito ali não é um alimento saudável. É alimento, irmãos, contaminado. É um alimento estragado. Assim como as bolotas de porcos que aquele jovem decidiu comer. É um alimento realmente diferente. Ainda que tenha um sabor doce, assim como eu disse para os irmãos. Mas quando chega no organismo, quando chega no estômago, causa um estrago danado, né, irmãos? Danado. A gente sabe disso. Eu sei que você sabe que muitas mensagens, irmãos, que estão sendo pregadas aí fora são alimentos contaminados. São alimentos, irmãos, que fazem a pessoa ser massageada em seus egos, né? Fazem com que a pessoa fique na sua vida, na sua prática. São mensagens que muitas vezes ensinam a barganhar com Deus, né? Então, irmãos, olha a situação. Muitas outras coisas que a gente nem convém dizer. Mas o problema, irmãos, é ainda que o alimento seja estragado, contaminado, ainda que seja realmente, não seja comum a ser dado para um filho de Deus, de um filho de pai, né? Perceba que este alimento, muitas das vezes, consumido várias vezes, você se acostuma com ele, né? Há um costume. Quando a gente come muitos alimentos, a gente se acostuma. Muitas até se vicia. Veja, muitas vezes a Coca-Cola, por exemplo. Tem muita gente que é viciada em Coca-Cola, né? Então, você consome muitas vezes, você não fica mais sem aquilo. E assim é o que acontece, queridos. Veja mais um exemplo. Se a gente pega qualquer animal hoje, e ali ele está sempre convivendo com ração, você sempre está dando ração para ele. Você vai dar outro tipo de alimento, uma comida, por exemplo. Ele não vai apenas cheirar ali no máximo e não vai querer, né? Assim, Douglas? Veja que é assim também, irmãos. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas vêm de lugares onde se prega de tudo, irmãos, mas menos a palavra de Deus. Pessoas vêm de lugares onde há tantas coisas, menos a palavra de Deus. E quando chega a um local que tem oração, tem palavra, tem comunhão, tem louvores cristocêntricos, eles estranham. Porque estão acostumados lá fora. E eu tenho um exemplo claro, as pessoas vêm até muitas vezes a mim, me questionam, sabe, irmão? Me questionam, dizendo, poxa, por que não tem isso, por que não tem aquilo? Por que é que não tem um momento durante o culto para se dizimar, para se ofertar? Por que é? E as pessoas questionam eu, irmãos, eu fico triste por causa disso, sabe? Eu fico triste porque as pessoas vêm com esses costumes, as pessoas vêm com tantos modos, e aqui pensa que vai encontrar a mesma coisa que lá, e não é assim. A gente aqui, irmãos, não faz nada diferente do que a palavra ensina, irmãos. Não fazemos nada diferente, nós fazemos sempre, irmãos, aquilo que a palavra diz. O modelo de igreja está na Bíblia, não é? O modelo de igreja sempre está na palavra, irmãos. E as pessoas vêm ainda, questionam. Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? E aí a gente tem que dizer a verdade. É a palavra que nós seguimos. O modelo está em Atos dos Apóstolos, né, irmão? E as pessoas vêm de lugares, irmãos. E aí chegam, nos questionam, porque estão acostumados a estarem em outros lugares. E muitas das vezes, irmãos, isso acontece vice-versa também. Às vezes as pessoas saem daqui, como alguns, para viver aquilo que viviam antes, né? Porque aqui não tem realmente a barganha, porque aqui não tem troca. Aqui é mesmo a gente recebendo a palavra, né, irmãos? Aqui é mesmo a gente orando, buscando. Não há outra alternativa, não há, irmãos, como encurtar os caminhos até Deus. É oração, é palavra, é comunhão, é santificação, é esforço, privação, é tudo aquilo que representa a palavra, irmãos. Não é? Pode falar, irmão. Inclusive, isso que o pastor está falando, o negócio do costume, a gente ouviu um áudio de um amigo do Felipe. Ele mandou um áudio para um amigo dele dizendo, fui numa igreja lá, uma igreja legal, uma igreja fez assim, ele falou para o amigo dele o que ele viu aqui nessa igreja. Aí ele falou para o amigo dele, e lá não tem esse negócio de apelo de dízimo, oferta, até voltar, se você quiser dar, você dá. Aí o rapaz respondeu assim, então cai fora dessa igreja, porque se a igreja não prega o dízimo, ela está fora, ela está errada. Falou, eu escutei o áudio, ele falou, cai fora dessa igreja. Essa igreja não é bíblica, essa igreja é porque se não está pedindo dízimo, se não está fazendo apelo de dízimo, essa igreja não é bíblica. Falou, eu escutei o áudio, o amigo do Felipe falando isso, que a igreja, ele cai fora.
cai fora que essa igreja está errada. Meu Deus do céu. Aí confirma isso que o pastor falou e isso a gente ouviu esse áudio. Entendeu? Infelizmente, isso que o pastor falou se confirma mesmo. O costume, né? O engano, aquilo, acostumou com aquilo, está enganado com aquilo, é aquilo que ele vai defender, né? Então, infelizmente, é assim. Olha, irmãos, a palavra testificando, né? É isso, meus irmãos, não precisa falar mais nada, né? Então, amados, é o que tem acontecido, o costume, ele está acostumado com aquele alimento, e não há quem faça ele, somente Deus, né? Somente o Espírito de Deus mudar de voto, de opinião. Ele acha que aquilo que ele vive é normal, e que outro lugar não pratica aquilo, está fora da palavra. É justamente o contrário, né? Então, irmãos, isso tem acontecido, mas nós continuaremos sim, buscando pela palavra, prezando pelos princípios da palavra. É o alimento que o Pai nos deu, né? É a palavra de Deus. E acontece, irmãos, também ao contrário. Muitos aqui saem daqui querendo, sentindo falta de coisas. Exatamente como o irmão falou. Faz o inverso. Estão aqui, tem alimento, tem palavra, tem oração, tem comunhão, tem tudo, irmãos. Mas ainda assim, não, estou sentindo falta. Por que aqui a gente não faz isso? Por quê? Então não dá para ficar aqui, eu vou voltar para onde eu estava. Irmãos, isso é uma espada que rasga o nosso coração, né? E a gente vê, irmãos, sair da casa do Pai, onde se prega a verdade, onde se tem o Evangelho, o alimento saudável, saciável, para ir embora, para viver tudo aquilo que vivia antes, todas as porcarias que estavam vivendo lá fora, irmãos. Isso é de cortar o coração, mas infelizmente isso tem acontecido. Isso tem acontecido, irmãos. Por isso hoje é o alerta do Senhor para nós. Não saia da casa do Pai, meu irmão. Não saia da presença do Senhor. Não passe, irmãos. Não decida sair da casa de Deus para ir para outro lugar. Não troque esse alimento verdadeiro por alimentos contaminados. Não se esqueça, irmãos, igual nós temos falado, um alimento consumido várias vezes te deixa viciado naquilo. Então, vamos para as considerações finais e a gente encerra aqui. Amém? Já está avançado. Irmãos, nós falamos sobre desperdício. Nós falamos que nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus nos deu, que é as virtudes, o amor, que é um dom precioso, e principalmente a herança da salvação. Não desperdice aquilo que foi conquistado com muito esforço e dedicação. Preserve as dádivas de Deus. O Pai te deu para você. Deu porque você é filho. Deu porque você permanece na casa dele. Os dons só são fundamentais e só fazem sentido quando você está na casa do Pai. Quando você está aqui na casa de Deus. Se você for para lá fora, você perde tudo. Então, irmãos, conserve isso com vocês. A herança do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 22, 36 a 39. O Senhor, certa feita, alguém chega no Senhor e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Conserve essa herança com você, queridos. A herança da salvação, a virtude do amor. É assim que nós conquistaremos a salvação. Nós falamos sobre fome. Na casa do Pai a gente nunca passa fome, né? A gente sempre tem a palavra conosco. O alimento saudável. Desde que essa casa seja a verdadeira casa do Pai. Igual o nosso irmão falou. Há muitos que estão na casa do Pai pensando que é, mas não é, né, irmão? E o costume, irmão, o alimento que é nocivo, ingerido várias vezes, ele contamina a gente. E a gente precisa entender que isso é perigoso. Cuidado com o alimento que nós temos consumido, não somente aqueles que estão fora, mas na internet. Tem muita porcaria, né? Tem muita gente falando besteira, né, irmãos? Cuidado com isso. Prefira, irmão, sempre se alimentar do que? Da palavra de Deus. É esse que sacia, é esse que nos dá o alimento fundamental, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. E o último versículo aqui, a palavra do Senhor diz, Hebreus 4:2, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então é a palavra que é fundamental e ela é viva nas nossas vidas, amém, irmão? Vamos orar e que o Senhor, na outra oportunidade, nós terminaremos essa tríade e concluiremos com algo positivo, né? Algo que aconteceu com esse rapaz e que vai realmente nos tocar. Vamos orar ao Senhor e pedir, irmãos, que Ele continue conosco, que nós nunca troquemos nada, nem o alimento, né, verdadeiro que nós temos aqui consumido por outro, que nós continuemos nessa batalha e que Ele nos ajude.